Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que me ajudem em vossas orações. Não é fácil entregar a palavra, a mensagem de Deus para uma congregação que conhece a Bíblia. Principalmente aqui na minha retaguarda, onde há homens gabaritados, que conhecem muito bem a palavra de Deus. Mas nesses dias o Senhor colocou no meu coração palavra que está registrada nos Salmos 46, que diz a seguinte expressão: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados e queridos irmãos, esse salmo foi composto e inspirado pelo Espírito Santo aos filhos de Corá, como está registrado na epígrafe deste salmo. E quem era Corá? Lá no capítulo 16 de Números, os irmãos vão encontrar a origem de Corá, os levitas da casa do Senhor que ministravam na casa do Senhor. Só que Corá, ele se rebelou contra Moisés, querendo mais alguma coisa. Queriam o sacerdócio. No entanto, aquilo não agradou a Deus. Ele e 250, Dotã, Abirã e Corá, a congregação de Corá, se rebelou contra Deus, e nós sabemos que eles foram sepultados vivos, ele e toda a família. A terra se abriu debaixo da casa deles e eles foram sepultados vivos. Mas esse Corá aqui é os filhos de Corá, são os filhos que escaparam daquela morte e que agora estavam cantando, porque os irmãos sabem que salmos são cânticos, poesias. E o Espírito Santo levou os filhos de Corá a registrar nas Sagradas Escrituras este salmo. Segundo alguns estudiosos,
ele foi inspirado por Deus, os filhos de Corá, quando Jerusalém, sobre o reinado de Ezequias, estava para ser invadido por Senaqueribe. Foi um momento difícil e que os filhos de Corá foram inspirados por Deus. No entanto, também nós sabemos que o reformador Lutero, em 1520, ele foi inspirado a compor o hino Castelo Forte, que está nas nossas harpas cristãs. Mas, nesta noite, queremos dizer para os irmãos presentes e aqueles que participam desse culto pelas redes sociais, que o Deus a quem servimos, Ele é um refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ficamos a perguntar: onde está a nossa confiança? Porque muitos querem confiar no dinheiro que tem, na inteligência, confiam também na sua força, confia até no castelo, numa casa boa, bem gradeada, bem fortificada. Mas isso não é suficiente para a gente se apoiar, porque em dado momento tudo isso desaparece. Não existe segurança no mundo em que vivemos, a não ser naquele em que está a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. A influência, tem muitas pessoas que têm uma influência muito grande e confia a sua vida na influência, no dinheiro que está lá no banco. Nós não podemos confiar nessas coisas, porque tudo isso um dia fica para trás. Mas aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Jesus. Versículo 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Quem pode deter a força do vento? Quem pode deter a força da água? Quando vem um vendaval, não tem quem contenha. Os homens, por mais que estudem, eu vejo na América do Norte, onde estão os maiores cientistas, homens pensadores, que controlam tudo, mas quando vem um furacão, eles não podem fazer nada. Mas nos faz lembrar de Jesus quando ele tentou atravessar o mar da Galileia e ir lá para o outro lado. E entrou no barquinho com os seus discípulos e, em dado momento, o vento começou a soprar forte. Um vento contrário. E também as ondas se levantavam. Os pescadores, como Pedro e seus companheiros, acostumados com o mar, eles ficaram atribulados, aterrorizados, quando viram aquele temporal. Porém, Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, a coisa é diferente. Eles correram e disseram: Mestre, nos socorre. E ele
se levantou e aquietou a tempestade. Eu não sei que tempestade alguém possa estar atravessando. Eu quero lembrar a você uma coisa. Lembre-se que Jesus está no teu barco. É somente dizer para Ele: corre, Jesus, me nos ajude. Ele nunca nos deixa só. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Lá em Jerusalém não existe rio. E sabemos pela palavra do Senhor que o rei Ezequias, ele conseguiu colocar água dentro de Jerusalém, porque em tempo de crise, tempo de guerra, eles tinham água lá em Jerusalém. No entanto, nós observamos lá no capítulo 6 de João, capítulo 7, fala que Jesus Cristo, ele, no último dia da festa dos tabernáculos, que é celebrado lá em Israel, ele se pôs em pé e disse, vamos ler para a gente ter noção melhor daquilo, capítulo 6 de João, capítulo 17, 37, 7 e 37, 6, 7 e 37, isso. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto ele disse do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Meus amados, quando Jesus chegou naquela festa dos tabernáculos, 6 dias, o sacerdote pegava um cântaro de ouro e enchia d'água e derramava sobre uma rocha para celebrar a caminhada do povo de Israel quando saiu do Egito. Pois sabemos que no momento em que faltou água, o Senhor disse para Moisés ferir a rocha. Então, 6 dias eles fazem essa cerimônia derramando água sobre a rocha. E no último dia, eles não fazem isso. Eles fazem outras celebrações. Mas foi justamente no último dia em que Jesus chegou e disse, quem tiver sede, venha a mim e beba. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqueles que beberam desta água, tem um rio jorrando de dentro de nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
O santuário da morada do Altíssimo está dentro de mim e dentro de você. E Deus está no meio de nós. Ele está nesta noite entre nós, falando para nós, dizendo que Ele continua no controle de todas as coisas. A cantora, a irmã que cantou, diz que Ele é fiel. E a sua palavra diz que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja simboliza Jerusalém, ou Jerusalém simboliza a igreja. Glória a Jesus. E Jerusalém, ela foi atacada várias vezes. No tempo do rei Josafá, glória a Deus, segundo as Crônicas, capítulo 20, os irmãos podem conferir que o exército veio, a confederação de exército veio contra Josafá, e Josafá ficou perturbado. Porém, Josafá buscou o Senhor, e o Senhor disse: cante, bota o coral para cantar. Louvado seja Deus. Ele jejuou, ele botou o povo para jejuar, e no dia que foi o exército vieram, estava o povo cantando. É normal que os irmãos que são militares conhecem que vai na frente, é a infantaria, não é isso? Mas a infantaria ficou na retaguarda dessa vez. Quem ficou na frente foi o coral, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Se você não está cantando, comece a cantar, porque é cantando que a vitória vem. Glória a Jesus. E nós sabemos que grande foi a vitória do rei Josafá e do povo de Jerusalém. Outro episódio se sucedeu no tempo do rei Ezequias. Está no registrado 2 Crônicas, capítulo 32. Senequeribe, acostumado a vencer os reinos que ele guerreou, ele disse que vinha com muita gente para destruir Jerusalém. Só que eles esqueceram que Deus estava no meio de Jerusalém, assim como está no meio de nós. E Ezequias começou a orar e buscou ao Senhor, e o Senhor usou o profeta Isaías, diz: nessa peleja não tereis que pelejar. E naquele momento certo em que os assírios, aqueles enviados que vieram para destruir Ezequias, não conseguiram o intento, porque Deus escalou apenas um anjo. Um anjo só resolveu o problema.
a quantidade de homens que estavam de lá de fora, 185 mil, era muito maior daqueles que estavam dentro dos muros de Jerusalém. Irmãos amados, o problema nosso, ou o problema do povo de Deus, não é o inimigo, não. O problema não é esse. O problema é quando Deus se afasta do meio de nós. Mas quando Deus está no meio dela, não tem como dar errado. Deus está no meio dela, não será abalada. Se Deus está contigo, meu irmão, não se abale, descanse. Aleluia! Quem veio buscar uma palavra nesta noite, volte para casa sabendo que Deus, Ele está conosco. E aqui está uma igreja que ora, que quando um passa por dificuldade, todos sentem a mesma dor, e Deus chega perto e resolve. Não importa qual seja a dificuldade, Ele está conosco, o Deus de Jacó. Ele ajudará ao romper da manhã. E faz lembrar também do Salmo, se eu não me engano é 37, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não vai dizer que vai passar a noite toda. Pode haver um choro à noite, mas pela manhã tem vitória. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Meus amados, à luz do contexto deste último versículo, do versículo 11 e do versículo 7, que é um refrão desse louvor, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E fala também no versículo 8: vinde e contemplai. Que desolações o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Muitas vezes eu entendia que o contexto era para nós, nos dias de hoje, uma luta que nós estamos passando. Mas quando observamos o contexto, observamos que depois de uma guerra, o que nós podemos ver? Equipamento de guerra como tanque destroçado. E quem já assistiu filmes da Segunda Guerra Mundial, vê o que aconteceu lá em Berlim, tudo destruído. E outras cidades destruídas, os veículos todos destruídos de guerra. Aqui é bem verdade que o escritor usou as armas da época. Corta a lança e queima os carros no fogo. Mas nós observamos que lá no Armagedon, quando o Senhor Jesus, Ele colocar os seus pés lá no monte das oliveiras,
e que aquela grande multidão confederadas que vier para destruir o povo de Israel, Ele vai apenas com o poder da sua palavra destruir aquela grande multidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí sim, vamos ver muitos carros destroçados. Os homens pensam em guerra, mas o Senhor a quem servimos, Ele não é guerra. Ele diz: vinde contemplais. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras. Nós estamos, quem acompanha pelas redes sociais, pelos jornais, telejornais, o que está acontecendo ao redor do mundo. As nações se preparando para a guerra. Nós sabemos que os dias da igreja na terra estão se ultimando. Tem alguém que acha que a igreja vai enfrentar guerra. A igreja não vai enfrentar guerra nenhuma. A guerra da igreja é contra o pecado. Logo, logo, a trombeta vai tocar. Os céus vão se abrir. E aparecerá o sinal. E quem somente vai ouvir o toque da trombeta é quem estiver esperando este grande dia. E vamos contemplar depois tudo isso, aquilo que Deus fará em nossas vidas. Ele fez, está fazendo e vai fazer. Então, essa última parte que diz: Ele faz cessar as guerras até o final da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.